Por que tanta gente da nossa idade se sente cansada da vida, mesmo sem ter vivido quase nada ainda? Quando você olha de fora, parece estranho. A juventude sempre foi associada à energia, descoberta e construção de caminho, mas mesmo assim cresce entre jovens uma sensação de desgaste que não combina com a fase da vida. E não é uma fadiga física, o corpo até aguenta, a agenda nem sempre fica cheia. Mas mesmo assim ainda surge uma exaustão silenciosa mais mental do que a corporal. Você participa das coisas, conversas, consome conteúdo, preenche o tempo, e mesmo assim aparece a impressão de que tudo pesa mais do que deveria. E essa percepção não é isolada. Pesquisas recentes mostram um aumento da ansiedade, o esgotamento emocional e a sensação de falta de sentido entre jovens adultos em vários países. O dado chama a atenção porque aparece justamente na geração com mais acesso a conforto e possibilidades. Isso indica que o cansaço moderno não nasce apenas de excesso de tarefa, ele está ligado à forma como a experiência de viver está acontecendo hoje. A Bíblia já descrevia algo parecido ao observar pessoas que se movimentam muito sem encontrar satisfação. Eclesiastes resume essa busca dizendo que viver apenas acumulando experiências é como correr atrás do vento. Existe movimento, existe esforço e existe atividade, mas não existe o preenchimento proporcional. Uma parte desse cansaço vem de como o cérebro reage ao ambiente atual. A mente humana depende de sistemas de motivação que respondem à novidade e ao interesse. A dopamina participa desse processo, tornando experiências envolventes. O problema é a quantidade de estímulos que a geração atual recebe diariamente. O dia começa com a tela, segue com notificações, vídeos curtos, imagens, comparações, sons e informação contínua, e a mente permanece exposta a novidades sem intervalo real. Quando o cérebro recebe estímulo intenso de forma constante, ele se adapta. O nível médio de excitação sobe e aquilo que antes parecia interessante passa a parecer comum. Essa adaptação reduz o impacto emocional das experiências simples. Momentos normais deixam de gerar engajamento interno e a rotina perde o seu contraste. Não porque a vida perdeu valor, mas porque a mente foi calibrada para o excesso. Na psicologia, essa redução de capacidade de sentir prazer recebe o nome de anedonia leve. A pessoa continua funcional, porém a intensidade subjetiva diminui. Provérbios descreve algo semelhante quando afirma que os olhos dos homens nunca se satisfazem. Quanto mais estímulo frequente, maior a dificuldade de sentir contentamento estável. O resultado prático aparece como cansaço emocional. Não existe necessariamente sobrecarga física, existe a saturação de estímulo sem profundidade correspondente. Outro fator forte na exaustão geracional é a comparação ampliada. Antes da internet, a referência social vinha de um círculo pequeno. Hoje, a mente observa milhares de vidas em sequência. Sucesso precoce, aparência ideal, rotina produtiva, viagens e felicidade constante. Tudo isso aparece como se fosse um padrão médio. O cérebro humano não interpreta essas imagens como recortes selecionados, ele registra como referência geral. A própria vida então passa a ser avaliada contra versões editadas de outra. O cotidiano real parece menor, a trajetória pessoal parece atrasada e a experiência comum parece insuficiente. Esse rebaixamento não costuma aparecer com inveja direta. Surge como uma sensação difusa de que a própria existência deveria ser mais interessante. Quando a mente reduz o valor percebido da própria vida, o sentido diminui junto. O cansaço emocional aumenta porque nada parece suficiente. Provérbios descreve o efeito interno da comparação ao dizer que a inveja corrói por dentro. Paulo também observa que medir a si mesmo pelos outros leva à perda de sabedoria. A geração conectada vive imersa em referências externas que enfraquecem a percepção de um valor interno. Nenhuma rotina comum compete com milhares de momentos idealizados. Essa distorção drena a energia psicológica e a pessoa continua vivendo, mas com a sensação de atraso ou insuficiência. Existe ainda uma camada mais profunda nesse cansaço. Durante grande parte da história, identidades se formavam dentro de estruturas relativamente estáveis. Família, tradição, comunidade e crença ofereciam orientação sobre quem a pessoa era e qual caminho ela deveria seguir. O mundo atual ampliou a liberdade individual. Escolhas se multiplicaram e possibilidades se abriram. Isso trouxe uma autonomia real, ao mesmo tempo reduziu referências externas de direção.
O jovem moderno cresce ouvindo que precisa descobrir sozinho quem é o que quer ser. Esse cenário cria excesso de abertura sem eixo definitivo. Do ponto de vista psicológico, identidade difusa gera a sensação de oco interno. A pessoa age, decide e experimenta, mas não percebe uma direção consolidada. Quando não existe propósito percebido, esforço perde significado. A atividade continua, porém a motivação profunda diminui. O resultado aparece como cansaço existencial. A Bíblia descreve a condição humana como portadora de busca por sentido maior. Eclesiastes afirma que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E Jeremias registra a ideia de planos com direção e esperança. Esses textos sugerem que a consciência humana não se satisfaz apenas com estímulo ou escolha aberta. Existe necessidade de propósito percebido. Quando a vida se organiza só em torno de ocupação e comparação, essa dimensão permanece sem referência. O vazio surge como sinal de desalinhamento entre a profundidade da consciência e a forma superficial de viver. Nossa geração possui liberdade e estímulo em abundância. Mesmo assim, percebe falta de direção clara, e esse contraste produz um desgaste interno. Talvez o cansaço precoce não seja sinal de incapacidade de viver. Talvez seja o reconhecimento de que a distração, comparação e liberdade ilimitada não preenchem a necessidade humana de sentido. Quando essa percepção aparece, surge a oportunidade de buscar direção real. Não apenas ocupação, mas significado que sustente a experiência de viver.